disso, tem livro que fala disso. Verdade. Eu coloquei alguma coisa no meu Tem livro até político também. que fala disso, pô. Tem político também? Não, mas tem político que tá falando? Pô, cara, todos os presidentes americanos já falavam sobre nova ordem mundial. O que mais falou, assim, ficou explícito, foram os dois George Bush, o pai e o filho. Com esses termos Esse mesmo? tema, New World Order. E aí, quando começa a surgir esse termo? E por quê? Cara, na verdade, esse termo é antigão, né? Ah, é? Porque esse termo tá nas profecias da Grécia Antiga, da Sibila de Cuma, né? A Sibila de Cuma, e isso aparece na Eneida, do Virgílio. Na Eneida do Virgílio tem, em latim, obviamente, uma frase em que ela fala, né? Quando os deuses, né, ressurgirão na Novus Ordo Seclorum, né? Que é em latim. Novus Ordo Seclorum, nova ordem mundial, né? Nova ordem dos séculos, dos tempos e tal. Então esse conceito é muito antigo, tem a ver com a ideia também na cultura greco-romana, da Golden Age, que é a Era de Exato. Ouro, né? Então teve a Era de Ouro dos deuses, quando os homens e deuses viviam em comunhão. Depois teve a era ali mais que surge o cristianismo, que muda um pouco essa relação. Aí surge, segundo esses estudiosos, aquela culpa cristã, né? O modelo judaico-cristão. Não perde fio da meada não, tá, Daniel? Aqui eu tô ligando os pontos. Exatamente. Mas eu vou chamar um pontinho do lado aqui. Isso. Tem uma linha de pessoas que acredita que a maioria dos folclores ou dos mitos que a gente acredita hoje em dia, ou que ouviu falar, realmente aconteceram, né? De Tem, Rei com Arthur, certeza. de Merlin, Tem. de gigantes, Sim. né? Essas coisas, tudo de alguma forma A mitologia, né? mitologia. De alguma forma essas coisas foram esquecidas tem um ou fundo de tratadas verdade. como mitologia, mas que tem um fundo de verdade, né? Se você pega Graham Hancock, é um dos caras que tem pesquisado, né, essas lendas antigas e tentado provar que elas são reais, né? Na verdade, eu vou dar um exemplo aqui maluco, mas real. O Museu Smithsonian, eles têm fêmures gigantescos, né? Sim. O tamanho dessa mesa. Só que a galera vai sumindo, né, com esse tipo de coisa. Você pega jornais, assim, dos anos 10, anos 20 do século passado, 1910, 1920, tinha fotos, assim, era meio que normal, né? Os índios norte-americanos falavam sobre gigantes, normalmente, que eles conviviam com gigantes, mas isso não encaixa muito bem na linha darwiniana da teoria da evolução. Então parece que os caras dão uma editada, né? O Ministério da Verdade do George Orwell vai editando ali os registros de um mero mito, né? Porque mitologia também já é um nome que é covardia, né? Porque mito significa mentira, pô. Então mitologia estuda mentira. Aí já é sacanagem, né? É igual você fala que o cara é mitomaníaco, né? Mitomaníaco não é o cara que lê aquele livro do Neil Gaiman, né? Mitologia nórdica, né? Se você cavar fundo o suficiente, você chega nos fundamentos daquilo ali. E claro que então essa ideia de uma nova ordem mundial vem do mundo greco-romano, já com essa ideia da sucessão das fases da humanidade, né? Tá. Então isso esse conceito de novos ordens seclorum, nova ordem mundial, que está no verso da nota de $1, né? Anno it chapters, novos ordens seclorum, ano de início da nova ordem mundial. Aí tem 1776 dizem por causa da independência americana no dia 4 de julho de 1776, mas a gente falou da outra vez sobre o dia 1º de maio de 1776, quando lá na Bavária, né, hoje na Alemanha, na época não tinha Alemanha ainda, foi criada a Ordem dos Illuminati, né, com Adam Weishaupt. Então essa ideia de nova ordem mundial também está muito associado com as sociedades secretas, né, que querem superar a fase cristã, né, criar um retorno aos antigos deuses greco-romanos. Isso já está no próprio livro, já é o terceiro livro que eu indico aí, se a galera puder anotar, que daqui a pouco eu nem lembro mais, né? Que é a Nova Atlântida do Francis Bacon, né? A gente não pode esquecer que Francis Bacon é um cara que está ali na transição entre o neoplatonismo, que era meio místico, e a ciência, né? Então, ao mesmo tempo que ele ajudou a criar a Royal Society, que é a sociedade científica mais antiga do mundo, ele também integrava a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, né? Tem a ver com... Você falou da Golden Age, tem a ver também com a Era de Aquário, que o tem pessoal tudo estava a ver, esperando? lógico, tem com tudo os a ver. hippies, né? Exato. E é claro, e isso é interessante você ter citado, tem uma direta conexão com Crowley, né? Porque... Mas o que seria a Era de Aquário? Baseado em quê? A mudança do... então, astros? É como se fossem fases de 2000 anos, né? Esses 2000 anos do nascimento de Jesus até hoje seria o domínio do cristianismo, que na verdade segundo Crowley, ele fala da era da mãe, a era do pai e a era do filho.
Então, a primeira fase, que é a Era da Mãe, seria governada por Ísis, por exemplo, né? Semíramis, ou Atena, que era essa época aí mais solta, né? Mais frouxa, em que os homens e os deuses tinham uma convivência maior. Aí depois vem a Era do Pai. Isso tudo segundo a linha do tempo crowleyana lá do Telemann. A segunda fase é a fase do pai e vem o cristianismo, que coloca, não pode isso, não pode aquilo, começa um monte de regrinha, né? E fazendo um link com a psicanálise lacaniana, né? O Jacques Lacan, ele fazia um trocadilho interessante que ajuda a entender essa visão de mundo. O Lacan falava... porque em francês, se você falar o nome do pai e o não do pai, soa idêntico. Le nom du père. Porque nome é non. E não é non também. Sim. Então, le nom du père, segundo Lacan, era o nome do pai e o não do pai. Então, para Lacan, o arquétipo do pai é a punição e o interdito, o não. Então, na visão de Crowley, seguindo uma semelhança com essa linha lacaniana, a fase da mãe é, meu garoto, faz o que você quiser, a mamãe te ama. Então pode fazer tudo. Fase do pai, ó, se fizer bobagem vai pro inferno. Agora vem a fase do filho. Segundo Crowley, né, o filho que vem conquistando, né, o filho divino, é uma reencarnação de Horus. Então Horus vai instaurar uma era do filho que vai acabar com essa era do pai. Né? Na mitologia grega a gente tem a fase dos titãs, Sim. Tem a fase dos paralamas de sucesso, né? A gente tem a fase dos Titanomaquia, deuses. A titanomaquia, que é a guerra dos titãs, que né? também é um nome de um disco dos Titãs. Então Titãs é a cultura que seria também. essa fase dos Titãs? Então, a fase... dominação deles? Na verdade você tem os deuses catônicos, né? Quitônicos, que são esses deuses primordiais, né? Zeus não. Cronos, né, Gaia, o Caos, né, que é o deus primordial de todos. E aí depois você tem Cronos, por exemplo, tendo filhos. E esses filhos são os titãs. E aí tem essa fase dos titãs, né? Mas eles são seres meio monstruosos também, né? E aí vem aquela profecia que Cronos ia ser derrotado por um dos seus filhos, aí ele devora os filhos e tal. Aí a mãe... Essa pintura é bizarra, clássica, né? Dele comendo a cabeça ali, né? Se a galera puder... Como que chama esse quadro? Deve ser isso, né? Pode se botar pintura Cronos, eu acho que... devorando os filhos. Né? Cronos devorando os filhos e tal. Então a mãe tinha os filhos e entregava pra ele, só que ela entrega uma pedra e esconde o filho, né? Que nesse caso é Zeus, né? E aí Zeus, ele faz a guerra contra os titãs, né? A titanomaquia. E aí eles vencem os titãs e ele instaura a fase do Olimpo, né? Então é interessante pra caramba, né? É interessante você ver isso na mitologia indiana também, né? As batalhas dos deuses, aí tem até o Vimana, né? Que eram as naves espaciais que eles usavam. Pô, legal pra caramba, né? Você imaginar uma doutrina tão antiga, né? Indiana e falando de naves espaciais dos deuses, né? Parada muito louca, né? Inclusive, Vimana era uma banda brasileira de rock progressivo que o Patrick Moraes... essa é a pintura clássica, né? Que também serviu de inspiração pro Attack on Titan. Que se você não viu, não sei se você gosta de anime, mas esse anime não, cara, é o melhor. Como é que é o nome? Attack on Titan. Ataque no Titã? Titan? Seria... Em português. Titã de ataque, né? Seria a tradução certa, né? Ataque dos Titãs. Mas o certo seria Titã de ataque, né? Que é o personagem principal. Legal, e ele é baseado não vi, nisso, cara. né? Que são figuras absurdas, assim, Sim. e que devoravam os humanos, né? Com aquelas muralhas, e começa o anime, o primeiro episódio é quando um titã colossal, muito maior do que essa muralha, pela primeira vez aparece, quebra a muralha e começa a entrar titãs pra caramba, e aquela mudança, e aquela, Maneiro, e aquela matança e tal. Maneiro. Vale a pena, então. Pô, né? é brutal. Mas são vários episódios ou é uma coisa só? São várias temporadas. Maneiro. Acha fácil Já aí? terminou, acha na Acha fácil. Crunchyroll, Uhum. aqueles métodos mais, como que a gente fala, bucaneiros, né? Bem... Aí vai da escolha da pessoa, né? Mas a gente, claro que a gente... não falta. Não, a gente vê no Crunchyroll. Métodos exóticos. Exatamente. Maneiro o visual. E o mangá, eu li o mangá primeiro, porque eu tava sem paciência de esperar o anime terminar, então eu terminei primeiro no mangá e depois fui ver. O final dele é bem polêmico, o pessoal não gostou, mas eu gostei, sim. E o Dan Brown, tá lendo lá? Tô. Tá, vale a pena? Cara, é aquele esquema Dan Aquele Brown, né, sempre, cara? né? Você não consegue parar de ler, Entendi. mas o penúltimo livro antes desse,
que era sobre a origem do ser humano e tal, e eu fiquei É meio o A Origem, decepcionado. né? É, porque ele fica É. com... Vai ter um grande negócio no final, eu vou mostrar pra você uma Putz, grande faz uma parada. propaganda E enganosa. aí chega no final, você fala, era isso? Ah, Putz. pô, aí é decepcionante. Mas esse aí, vamos ver. Legal. O Ponto de Impacto, você leu? Não, esse tá na fila. Cara, parece tá na que... fila. Eu não li não, mas eu vi o plot ali, parece que é Eu interessante. recebi um pacote grande do Pipoca e Nanquim, então eu tô Maneiro, hein? eu tô Tá na nessa sequência fila. ali? É, tô na Legal. fila aí dos quadrinhos. Tá lendo no físico mesmo, então. É, no físico. Uhum. Porque quadrinho, cara, tem que ser no físico, não tem jeito. É, não dá, não dá. É. E eu acho que você começou falando, então, que a Era de Aquário seria terminando a era que seria de Jesus Cristo, que era a Era de... A Era do Pai. E Que Aquário por é quê? estranho, né? Porque Jesus é o filho, É, mas e é a a- Era do Pai. E Aquário por quê? Aquário é porque Tá relacionado era a Era de Peixes. Ah, peixe É. relacionado a Jesus. Isso. o Aí a símbolo galera do- até acha que Jesus, o símbolo do cristianismo era um peixe por causa disso. E não era? Não era, porque, na verdade, o peixe, em grego, o peixe é ixos. Cada letra dessa palavra ixos em grego, você tem a frase Jesus Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, que é... Deus é Theos, né? É. Eu tô tentando lembrar como é que é em grego, né? É teknon, acho que é teknon teu, Kyrios. É Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Tá. Então o peixe era um código que os cristãos usavam, tipo as sociedades secretas, né? Sinais e toques e tal, para eles se comunicarem e não serem perseguidos ali ou assassinados pelo Império Romano. E tinha aquela história também que já contaram aqui que, por causa dessa perseguição, quando tinham dois cristãos, eles desenhavam, um desenhava uma parte do peixe no chão O outro e concluía, o outro né? Depois concluía apagava. e depois apagava. É por isso que era na areia, né? É, Na areia é mais fácil de apagar, né? total. É. Então, Lines in the sand. e a Era de Aquários seria o A Era de significado Aquário é essa... do anticristo? Então, do que- aí tem, em vez de ser a titonomaquia, né, que é a guerra dos titãs, tem a guerra dos filhos. Os dois filhos divinos, Jesus e Horus. Ah, E é aí vão isso. brigar pra ver quem que vai. Então é a Era do Pai, Era do de peixes. Isso segundo Crowley, claro, né? claro, não. É. Sempre Peixes é o pai. a dominância. E aí é então. o cristianismo. Que aí tem uma figura... Porque Jesus é o filho, mas ele fala do pai toda hora, É então claro. ele preferiu classificar como pai. Aí agora é a do filho. Só que, segundo Crowley, o filho divino, em inglês ele chamava The Crown and Conquering Child, né? O filho coroado e conquistador Sei. vai chegar para restaurar a Golden Age, né? Antiga dos deuses pagãos e acabar com esse negócio de cristianismo. Exato. A ideia é essa. A ideia do misticismo. Quando Exato. começaria ou já começou a Era de Aquário? A Era de Aquário, cara. Viajei pra então, gente. confere aí, porque depende. Segundo a Alice Bailey, né, que é discípula lá da Helena Blavatsky, elas falavam já para 2025, né? Mas depende um pouco. Em outros calendários assim ocultistas, o ano de 1998 ele já é o ano da virada. transição. Tá. Não que começa, mas está aberto. Por exemplo, nesse período é como se fosse... Você não sabe exatamente quando a mulher vai ficar grávida, mas quando a mulher está no período fértil, ela está preparada para ficar grávida, né? Então, geralmente, 1998 abre isso. Por que abre isso? O que Porque você achou aí? As previsões apontam para 2150. Não, tudo era isso. de Aquário? Isso. Bota a segunda nova era. Tá. Segundo a nova era ou segunda teosofia. Porque aí vão ter interpretações diferentes, né? Isso é interessante porque do ano 0 ao ano 666 teria sido o primeiro ciclo de implementação dessa chegada de Horus. Então, um plano, né, astral. 0 a 666. Aí, de 666 até 1332, que é 666 vezes 2, tem o estabelecimento do catolicismo romano, as inquisições e tal, aquelas confusões todas. E aí, de 1332 até 1998, que é 666 vezes 3, teria sido concluído o terceiro ciclo de preparação para esse retorno de Horus. Tá. É engraçado que são 3 ciclos de 66 anos, Nossa, né? cara. Você já vê que ia ter uma escatologia meio ocultista. E aí, o que é curioso é que a galera acha que o nosso sistema solar tá parado, né? A Via Láctea. Mas ela fica se mexendo também no espaço, né? Então existe um negócio chamado plano galáctico, que é como se fosse um plano horizontal,
E de tempos em tempos a Via Láctea passa por esse plano galáctico. E geralmente são épocas de grandes instabilidades, terremotos Tá. e tal, cataclismas. E isso, a gente começou a entrar nesse plano galáctico em 1998 também. Entendi. Então, a partir dali, as coisas foram ficando estranhas, né? Segundo essa... Isso tudo tem a ver com essa ideia de uma nova ordem mundial. Então, é isso que eu ia falar, porque sempre quando eu vejo a Era de Aquário, eu vejo junto também esse termo do Nova Ordem Mundial, que traria essa nova Isso. ordem mundial. É que, segundo eles, segundo o esoterismo, a teosofia, o ocultismo, né? Hermetismo, é uma fase em que a humanidade vai crescer Abrir espiritualmente. os olhos. Os deuses estarão mais Seria um visíveis. novo